Paróquia Nossa Senhora da Piedade apresenta Paixão de Cristo. Profecia do livro do profeta Isaías. Quem poderia acreditar nisso que ouvimos? A quem foi revelado o braço do Senhor? Cresceu diante dele como um pobre rebento, enraizado numa terra árida. Não tinha graça nem beleza para atrair os nossos olhares, e seu aspecto não podia seduzir-nos. Era desprezado, era a escória da humanidade, homem das dores, experimentado nos sofrimentos, como aqueles diante dos quais se cobre o rosto. Era amaldiçoado e não fazíamos caso dele. Em verdade, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos. E nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi castigado por nossos crimes e esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre ele. Fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Seguíamos cada qual o nosso caminho. O Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Foi maltratado e resignou-se, não abriu a boca, como um cordeiro que se conduz ao matadouro, e uma ovelha muda nas mãos do tosqueador. Ele não abriu a boca. Por um iníquo julgamento foi arrebatado. Quem pensou em defender sua causa? Quando foi suprimido da terra dos vivos, morto pelo pecado de meu povo, foi-lhe dada sepultura ao lado de facínoras, e ao morrer achava-se entre malfeitores, se bem que não haja cometido injustiça alguma, e em sua boca nunca tenha havido mentira. Mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Se ele oferecer sua vida em sacrifício expiatório, terá uma posterioridade duradoura, prolongará seus dias, e a vontade do Senhor será por ele realizada. Após suportar em sua pessoa os tormentos, ele se alegrará de conhecê-lo até o enlevo. O justo, o meu servo, justificará muitos homens e tomará sobre si as suas iniquidades. Eis porque lhe darei parte com os grandes, e ele dividirá a presa com os poderosos, porque ele próprio deu sua vida e deixou-se colocar entre os criminosos, tomando sobre si os pecados de muitos homens e intercedendo pelos culpados. Veja só se não é Jesus o Nazareno, o filho do rei? Que rei é este que deixa seu filho passar fome e sede no deserto? Peça a ele que torne pão essas pedras e dê-lhe de comer. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca do Pai. Não és tu o filho do rei? Pois salte daqui abaixo, pois não foi dito que ele ordenou os anjos a te guardarem, para que não tropeçasse em nenhuma pedra? Não tentarás o Senhor teu Deus.
Pois bem, veja toda essa cidade. Riquezas, palácios, podem ser dados. Rejeite então teu pai e renda-se em adoração a mim. Sendo assim, tudo isso lhe será dado. Também está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás. Retira-te daqui, Satanás. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. O reino de Deus é como uma rede lançada ao mar, que recolhe peixes de toda espécie. Agora é tempo de escolher aqueles que caminharão comigo, que anunciarão a verdade, que servirão com coração. Simão, filho de Jonas, tu és forte, impetuoso, mas teu coração é firme. A partir de hoje chamarás Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. André, teu coração buscava o Messias antes mesmo de me encontrares. Foste o primeiro a me seguir, e por isso grande será a tua alegria no reino. Tiago, filho de Zebedeu, homem de coragem, teu zelo será a prova do teu amor. Serás testemunha fiel, mesmo nas dores. João, teu coração é puro, cheio de compaixão. A ti confiarei grandes mistérios, e até a última hora estarás ao meu lado. Felipe, quando te chamei, tu disseste: vem e vê. Assim será a tua missão. Chamarás muitos para que me vejam e creiam. Natanael, eis um homem sem falsidade. Debaixo da figueira te vi e conheci teu coração sincero. Grandes coisas verás, maiores do que imaginas. Mateus, publicano, desprezado por muitos, mas eu vejo além. Deixa tudo e segue-me. Em tua mão a palavra será escrita para que muitos creiam.
Tomé, homem de razão e prudência, mesmo quando duvidares, tua fé encontrará o caminho. Felizes os que não viram e creram. Tiago, tua humildade será a tua força. Ainda que poucos te conheçam, és grande aos olhos do Pai. Judas, chamado Tadeu, homem de coração fiel, tua voz levará esperança aos que buscam consolo. Simão, zeloso pela justiça, agora teu zelo será pelo reino. Canaliza tua paixão para o bem, e muitos te seguirão. Judas Iscariotes, tu também tens um lugar entre nós. Caminha comigo, escuta minhas palavras, ainda há tempo para amar. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, para que sejais meus companheiros, meus enviados, e para que o mundo, vendo vossas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Vinde e sigamos juntos. Vou-lhes contar uma parábola. Um semeador saiu a semear, e semeando, parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Mestre, por que lhes falas em parábolas? Porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías. Ouvirei com vossos ouvidos e não entendereis. Olharei com vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo se endureceu. Taparam seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que os seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e sejam curados. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda.
O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocam e tornam infrutuosa. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Mestre, a multidão está faminta e não temos comida suficiente para todos. O que temos? Apenas 5 pães e 2 peixes. Trazei-os a mim. Dai-lhes nós mesmos
Pedro, vai à aldeia que está diante de nós. Lá encontrarás um jumentinho amarrado. Desamarra-o e traze-o para mim. Sim, mestre. Irei agora mesmo. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingindo. Jesus erguendo-se na ceia, jarro e bacia tomou, lavou os pés dos discípulos, este exemplo nos deixou. Senhor, pretende lavar os meus pés? O que eu faço não o compreendes agora, mas tu saberás depois. Nunca me lavarás os pés. Se eu não lavar os teus pés, não terás parte comigo. Senhor, então não lave somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aquele que está limpo não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. És o Senhor, tu és o Mestre, os meus pés não lavarás, o que ora faço não sabes, mas depois compreenderás, se é o vosso Mestre, Senhor, vossos pés hoje lavei. Lavai os pés uns dos outros, eis
como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus é quem doce da ceia, jarro e bacia do amor, lavou os pés dos discípulos, estes impuros deixou. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó mestre, não por quem és, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés, não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança, em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Eu não falo de todos vocês. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come pão comigo é o primeiro a me trair. Digo isso agora, antes de acontecer, para que quando acontecer, vocês acreditem que eu sou. Eu garanto que um de vocês vai me trair. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, um discípulo se inclinou sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, de quem estás falando? É aquele a quem vou dar o pedaço de pão que estou umedecendo. Então, Jesus pegou um pedaço de pão, o molhou e deu para Judas Iscariotes, filho de Simão. Nesse momento, depois do pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: O que você pretende fazer, faça logo. Ninguém ali presente compreendeu por que Jesus disse isso. Como Judas era o responsável pela bolsa comum, alguns discípulos pensaram que Jesus o tinha mandado comprar o necessário para a festa ou dar alguma coisa aos pobres. Judas pegou o pedaço de pão e saiu imediatamente. Era noite. Filhinhos, vou ficar com vocês só mais um pouco. Vocês vão me procurar. E eu digo agora a vocês o que eu já disse aos judeus. Para onde eu vou, vocês não podem ir.
Eu dou a vocês um mandamento novo. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Vocês devem se amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Senhor, para onde vais? Para onde eu vou, você não pode me seguir. Você me seguirá mais tarde. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu daria a minha própria vida por ti. Você daria a vida por mim? Eu lhe garanto, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim em meio às oliveiras, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Ficai atentos e vigiai, para não caírem em tentação. Pai, se podes, afasta de mim esse cálice. Porém, que seja feita a vossa vontade. Judas estava no templo do sumo sacerdote, que lançaram sobre ele uma bolsa com 30 moedas de prata, valor que pagou a sua traição. Levou consigo um destacamento de soldados e apontou onde Jesus se reunia com seus apóstolos. Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? O chefe dos guardas respondeu que procurava a Jesus o Nazareno. Ele os respondeu: Sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Então Jesus disse a Pedro: Pedro, por um acaso não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados prenderam Jesus e o amarraram, conduziram-o a Anás e Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás quem deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo.
Simão Pedro e João seguiam Jesus. Uma mulher que estava perto da porta do templo reconheceu Pedro em meio à multidão e perguntou-lhe: Não pertence tu aos discípulos desse homem? Não. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se, e disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Não, não sou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então uma das empregadas do sumo sacerdote, parente do soldado a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Já lhes disse que não sou. Que acusação apresentais contra este homem? Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Nós não podemos condenar ninguém à morte. Tu és o rei dos judeus? Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou os outros te disseram isto de mim? Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Então, tu és rei? Tu o dizes. Eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. O que é a verdade? Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Querei que eu vos solte o rei dos judeus? Solte Barrabás! Então Pilatos soltou Barrabás e mandou flagelar Jesus. Após a flagelação, os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! Zombavam e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que eu não encontro nele crime algum. Então, Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem.
vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Eis o vosso rei. Fora, fora, crucifica-o. Hei de crucificar o vosso rei? Não temos outro rei senão César. Então Pilatos, lavando suas mãos, entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e, com passos decididos, embora marcados pela dor, saiu em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota, o Monte da Caveira. No caminho do sofrimento, o peso do madeiro se faz insuportável. Jesus cai por terra, esmagado pela dor, pela exaustão. Os soldados, impiedosos, batem nele, como se quisessem arrancar dele até a última força. Mas Jesus se levanta, ele continua pela salvação do mundo. Adiante, entre a multidão, um olhar se cruza com ele. É Maria, sua mãe. A dor de ver o filho desfigurado é como uma espada a atravessar-lhe a alma. Maria se aproxima, mas um soldado a afasta bruscamente. Jesus e Maria se olham por um breve instante, um silêncio de amor e dor que grita mais do que 1000 palavras. A cruz pesa, as forças se esgotam, Jesus cai novamente. Um soldado, com pressa e impaciência, arrasta um homem do povo, Simão de Cirene. Sem entender, Simão toma parte da cruz e ali começa a carregar mais do que madeira, começa a carregar a salvação. Mulheres piedosas, com os olhos marejados, corações partidos,
se aproximam. Elas choram por aquele que sempre as olhou com dignidade e compaixão. Jesus, mesmo ferido, fala com ternura: não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Os soldados as afastaram e a jornada segue, mais dolorosa a cada passo. Uma mulher se aproxima com coragem e piedade. Com o véu, enxuga o rosto ensanguentado de Jesus. O pano agora carrega a imagem do Salvador, marcada com suor, sangue e amor. Seu nome é Verônica. Antes de alcançar o Calvário, Jesus cai pela terceira vez. Seu corpo mal se sustenta. Os soldados o açoitam com crueldade, como se quisessem vencê-lo, mas ele se levanta, não pelo próprio vigor, mas pelo amor. No Calvário, arrancam suas vestes, cada pedaço de tecido uma humilhação, cada prego uma dor que fere o céu. Pregam o Cristo à cruz, o levantam diante o mundo. Acima da sua cabeça, uma placa: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Com piedade, Jesus ainda diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem.
falando pra mim das feridas que eu recebi. Não saíram sangue nem dor. Foi por isso que o mal eu venci. Porque delas só saía amor. Foi sempre o meu amor. Foi por você que eu me deixei ser tão chagado e ferido. Por isso sinta-se amado e querido, pois é o meu amor que cura a sua dor. Foi por você que na cruz meu sangue foi derramado. Por isso sinta-se querido e amado, pois é o meu amor que cura a sua dor, que cura a sua dor. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em várias partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida, sem costura, em peça única de alto a baixo. Não dividiram a túnica, mas tiraram a sorte para ver quem ficaria com ela. Assim, se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse que tinha sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma vara e uma esponja embebida de vinagre e levaram à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. Jesus, em extrema agonia, em um forte brado, diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito.
os assuntos de Deus. Este mesmo menino que está na cruz, o Rei dos homens, se chama Jesus. Caros irmãos e irmãs, nesta noite de sexta-feira, em que o céu se cobre de sombras e a criação inteira parece conter o fôlego, nós nos reunimos aos pés da cruz para contemplar o mistério mais pungente e silencioso do amor, o descendimento do Senhor. Depois do brado consumado, depois do véu rasgado, depois do terremoto e da escuridão ao meio-dia, agora reina um silêncio mais profundo do que a morte. Um silêncio que não é ausência, mas plenitude. Um silêncio que fala ao coração dos fiéis com uma voz mais alta do que o trovão. Este é o meu corpo, dado por vós. O Cristo crucificado jazia suspenso entre o céu e a terra, cordeiro ferido, transpassado, esgotado de sangue e de palavras. Não resta mais gesto, não resta mais suspiro, resta apenas o dom. O Verbo se calou, mas sua carne continua a pregar. Ele que por 3 anos havia subido montanhas, atravessado lagos, descido a casas e sinagogas, agora desce ao silêncio do sepulcro. Mas, antes disso, desce da cruz. José de Arimateia, discípulo secreto, homem de coragem tardia, vai a Pilatos e pede o corpo. Nicodemos, aquele que veio de noite, agora se deixa ver à luz do entardecer, trazendo mirra e aloés, como quem deseja ocultar com perfumes o escândalo do mundo que matou o próprio Deus. E João, o discípulo amado, permanece ali, sem outra arma que não a fidelidade. A cena se desenrola com a solenidade de uma liturgia. Não há pressa, não há palavras desnecessárias. Cada gesto é um ato de amor. O martelo que retirava os cravos ressoava como um toque de sino fúnebre. A madeira que havia sustentado o Salvador agora se esvazia como um altar após a Eucaristia. Primeiro uma mão, depois a outra, e por fim os pés. E o corpo do Senhor começa a pender. Pende, mas não cai. Ele é acolhido nos braços dos homens que o amaram, mesmo tarde, mesmo entre sombras, mesmo com medo, mas sobretudo
ele é acolhido nos braços daquela que jamais o deixou, Maria, a sua mãe. Ó Mãe dolorosa, tu que o recebeste em Belém, envolto em panos, o recebe agora, envolto em chagas. Tu que o carregaste no colo com ternura, agora o acolhes com um amor feito dor. Ele é teu filho, teu Senhor, tua esperança e tua espada. Não há palavra que caiba no que se passa agora no teu coração, mas tu permaneces firme, de pé, silenciosa como a fé dos mártires, forte como o amor que atravessa a morte. Mãe que chora sem desespero, que sofre sem perder-se, que ama sem exigir resposta. O corpo do Senhor é depositado em teu colo. És novamente o altar. És novamente a casa onde Deus repousa. Mas agora, Maria, não há o canto dos anjos, não há a visita dos pastores, há apenas o silêncio, o sangue, a ausência. Há a certeza de que tudo se cumpriu, mesmo sem ainda se entender tudo. E nós, queridos irmãos, o que aprendemos diante desta cena? Aprendemos que o amor verdadeiro não foge da cruz, que a fé não é emoção, mas permanência, que o seguimento de Cristo não termina na morte, mas se inicia verdadeiramente ali. Aqueles que o acolhem morto são os que mais vivos se tornarão. Nicodemos traz perfumes, José de Arimateia traz o linho, as mulheres trazem as lágrimas, João traz o seu coração partido e Maria traz tudo. A cruz, que fora instrumento de horror, agora se torna árvore bendita. O sangue que manchava o chão, agora consagra a terra. O corpo que antes curava, agora ensina a redimir pelo sofrimento. A igreja começa ali, nos braços da mãe, no lençol da morte, na fé silenciosa dos que creram mesmo sem ver. Cada gesto é um sacramento, cada lágrima é uma semente, cada silêncio é uma promessa. E então forma-se a procissão do amor. Não há coros, não há trombetas, apenas o cortejo do silêncio. Levam o corpo ao sepulcro, um sepulcro novo, em um jardim. Ali onde o primeiro Adão caiu, o novo Adão agora repousa. O lençol é estendido, o corpo será deitado, a pedra será rolada e a vigília começará. Mas não uma vigília vazia, porque ainda que a morte pareça ter vencido, no seio do sepulcro já pulsa a aurora da ressurreição. Meus irmãos, nesta noite de dor, sejamos também nós descidos da cruz de nossas ilusões, de nossos pecados, de nossa pressa. Aprendamos com Maria a esperar quando tudo parece perdido. Aprendamos com Nicodemos a não ter vergonha de amar Jesus, ainda que tarde. Aprendamos com João a permanecer, mesmo sem muitas das vezes entender. Aprendamos com Cristo a amar até o fim. A cruz já não tem mais prisioneiro. O corpo será colocado no sepulcro, mas o coração de Deus permanece entre nós. E ainda que hoje tudo seja silêncio,
a palavra não cessou, porque o amor não morre, e quem ama não se desespera. O sábado virá, a pedra será selada, o luto parecerá vencer, mas o terceiro dia já se anuncia nos corações que creem. E assim, como a igreja que vela, como esposa que espera, como mãe que chora, mas não desiste, digamos com esperança contida: Senhor Jesus, descido da cruz e depositado no seio da terra, ensina-nos a permanecer no amor quando tudo parece ruir. Ensina-nos a acolher tua presença no silêncio do tempo. Ensina-nos a crer na aurora quando tudo é noite. E enquanto velamos tua ausência, sustenta-nos com a tua promessa, pois sabemos, Senhor, tu não ficarás no túmulo. Tu és a vida, e a vida não pode ser contida. E nós, caríssimos irmãos e irmãs, o que fazemos nesta noite, senão acompanhar com nossas pobres mãos o peso sagrado daquele corpo que não pode mais ser sustentado pelos cravos. Estamos aqui porque cremos no amor que se deixou atravessar, cremos na promessa que não se desfaz, mesmo quando tudo parece ter terminado. Cremos na semente do reino que morre na terra para florescer na glória. Hoje a igreja se silencia, não por desespero, mas por reverência. Diante do corpo descido da cruz, não é o tempo das grandes palavras, mas das lágrimas sinceras, das almas prostradas, das preces balbuciadas no íntimo. É a noite da grande espera, da fé que amadurece no escuro, como o grão de trigo que, oculto na terra, prepara sua explosão de vida. Permaneçamos com Maria, permaneçamos com ela no silêncio mais profundo da dor. Ela não grita, não protesta, não exige. Ela apenas oferece. E esse oferecimento silencioso, que começa no eis aqui a serva do Senhor e culmina no eis o teu filho, é a mais alta liturgia jamais vivida por um ser humano. O seu colo torna-se agora o trono do Rei morto, o sacrário da esperança, o útero da nova humanidade. Ali, naquele gesto materno de acolher o filho morto, toda a história humana é redimida na compaixão. Sim, irmãos, a compaixão salva o mundo. Não o poder, não a glória, não os discursos inflamados, mas a compaixão, o sofrer com, o chorar com, o estar com. O Cristo quis ser descido da cruz, não apenas para cumprir as profecias, mas para ensinar-nos o caminho do amor que se curva, do amor que toca o sofrimento alheio, do amor que segura o peso do outro, mesmo quando isso nos rompe por dentro. O corpo de Cristo é deposto, mas esse corpo não é apenas o dele, é também o nosso, é a carne da igreja, é a carne do pobre, é a carne da criança ferida, do jovem desesperançado, do doente abandonado, do idoso desprezado, do migrante rejeitado. É em cada um deles que Cristo continua suspenso, e é por meio das nossas mãos que ele precisa ser descido. Quantos corpos continuam crucificados em nossa cidade? Quantos vivem pendurados pela miséria, pelo vício, pela solidão, pela violência que mata lentamente a dignidade?
Quem será hoje o José de Arimateia que os pedirá de volta? Quem será o Nicodemos que os ungirá com respeito? Quem será o João que permanecerá a seus pés, mesmo quando todos os outros fogem? Irmãos, isto não é um teatro simplesmente, não é uma cena do passado, é na verdade uma convocação. Nesta noite, Deus nos pede mãos que desçam da cruz os que estão morrendo aos poucos, mãos que não se acovardem diante do sangue, mãos que não julguem, mas acolham, mãos que saibam sustentar um corpo quebrado sem fazer perguntas, mãos como as de Maria, que não impuseram condições para amar. Somos chamados, cada um de nós, a participar do descendimento de Cristo no mundo. Para isso, é preciso também descer de nossas próprias cruzes. Quantos de nós estamos pregados em dores antigas, em pecados não confessados, em amarguras alimentadas como tesouros venenosos, em feridas que se tornaram como que nossa identidade? O Senhor nos pede hoje: desce da tua cruz, deixa-me tocar tuas chagas, deixa-me envolver tuas feridas com o linho da minha compaixão, deixa-me fazer-te novo. Porque quem desce da cruz com Cristo, desce para ser sepultado com Ele, mas também para ressuscitar com Ele. O sepulcro é apenas uma passagem, e aqui está a beleza mais profunda do descendimento. Ele antecipa a ressurreição. A cruz é vencida não apenas no domingo, mas já na ternura da noite de sexta-feira. Porque quando o amor continua, mesmo diante da morte, a ressurreição já começou. A esperança não espera o túmulo abrir-se. Ela floresce no jardim do sepulcro, mesmo enquanto a pedra ainda está para ser rolada. Voltemos os nossos olhos para o Cristo. Voltemos os nossos olhos ao lençol de linho. Que mistério encerra esta cena? Que mistério encerra este pano? Ele envolve e envolverá o corpo morto, mas carrega a memória do corpo vivo. É linho de enterro, é um pano mortuário, mas também sinal de glória. Nele repousa aquele que se entregou até o fim. É um sudário de silêncio e sacrifício, tecido de pura oferta. E um dia, quando os apóstolos o encontrarem vazio, será ele a primeira pregação pascal. Ele não está aqui, mas nesta noite ele está. E precisamos aprender a viver o tempo do linho, o tempo do repouso, o tempo do luto, o tempo da escuta. Vivemos num mundo que não sabe chorar, que atropela o sofrimento com entretenimentos, que anestesia a dor com distrações. Mas o cristão sabe que é preciso passar pela noite, é preciso permitir-se sepultar com Cristo, para um dia ressurgir com Ele. Deixemo-nos, irmãos, nos envolver pelo linho de Deus. Aceitemos o silêncio como linguagem do Espírito. Aceitemos o túmulo como lugar da gestação divina. Aceitemos a cruz como berço, onde o homem velho morre para que o homem novo nasça. Aceitemos com Maria o mistério da perda, porque só quem perde com amor um dia encontrará com júbilo.
Nesta noite, façamos uma súplica. Senhor Jesus, descido da cruz, não permitas que a tua entrega seja em vão para nós. Desce também às regiões sombrias de nossa alma. Visita os nossos túmulos interiores. Rola a pedra de nossa desesperança. Deita-te sobre as nossas feridas com o bálsamo da tua presença. Fica conosco, mesmo que estejamos mortos por dentro. Fica conosco, Senhor, porque já é tarde e sem ti a noite é longa demais. Sustenta-nos com o teu silêncio, abraça-nos com a tua ausência grávida de esperança. Ensina-nos a morrer para nós mesmos, a fim de que renasçamos para o Pai. E tu, Virgem dolorosa, não te canses de ser mãe. Continua a segurar nossos corpos feridos. Continua a nos receber em teu colo. Continua a nos ensinar que toda dor, quando unida à cruz, pode tornar-se redenção. Que todo pranto, quando elevado a Deus, pode tornar-se oferenda. Que toda morte, quando vivida no amor, pode tornar-se caminho de vida eterna. Irmãos, que esta noite não passe em vão, que esta cena do descendimento fique gravada em nossas almas como um ícone vivo, que nossos braços sejam capazes de sustentar os que já não têm forças, que nossos olhos se tornem rios de compaixão, que nosso coração aprenda a amar como Cristo até o fim. E quando a pedra for selada e o mundo disser acabou, lembremo-nos que para Deus a última palavra é e sempre será a vida. Senhor Jesus, tu que foste descido da cruz, vem habitar nossas noites escuras. Quando tudo parecer morto em nós, ensina-nos a esperar o terceiro dia. Quando formos tentados a fugir da dor, recorda-nos a mãe que permaneceu. Quando a morte tocar nossas esperanças, envolve-nos no linho da tua promessa. E se a cruz for nosso caminho, que também o seja o caminho do jardim. O jardim no qual se manifestará a nossa ressurreição. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.